Olá, seja bem-vindo ao videocast interativo desta semana. Meu nome é Kátia Mussá e estarei consigo nos próximos minutos. Para a edição de hoje temos como tema o papel do jornalismo na preservação dos direitos humanos. E para nos falar um bocadinho sobre esta temática, recebemos como convidado o Dr. Leonel Simila. Ele que é docente universitário e atualmente leciona a cadeira de Direitos Humanos e Cidadania na Escola Superior de Jornalismo em Maputo. Bem-vindo, Dr. Lionel. Muito obrigada por ter aceito o convite. E para dar início a esta nossa conversa, gostaria de saber qual é a análise que faz em torno do estágio da preservação dos direitos humanos no país. Bom, eu antes devo agradecer pelo convite que me foi formulado, não só na qualidade de docente, mas também como uma pessoa humana e, acima de tudo, na qualidade de cidadão. Bom, a avaliação que eu faço, eu diria que é positiva, né? Em termos gerais, é positiva, no sentido de que não vamos negar que persistam alguns desafios, não é? Porque a construção, a manutenção e o acompanhamento daquilo que nós entendemos como direitos humanos é permanente, não é? Então, entendo que o estágio é positivo. Sim, falamos aqui que ainda persistem alguns desafios. Podia nos mencionar, assim, quais são esses desafios? Hum, Olha, o primeiro desafio é, por exemplo, a liberdade de expressão, né? É preciso que este aspecto seja cada vez mais acautelado. Esta cautela é mais exigida principalmente para as instituições, não é? Como a segurança, como o próprio judiciário, como a própria mídia e os políticos no geral. Então, somos todos chamados para assegurar que o exercício deste direito seja assegurado. Por aí. Indo diretamente àquilo que é a nossa temática, estamos a falar do papel do jornalismo na preservação dos direitos humanos. Como é que pode o jornalismo contribuir para a preservação dos direitos humanos? O jornalismo é é um campo, diria, muito amplo e profundo. Eu olho para o papel que o jornalismo tem na preservação dos direitos humanos em três dimensões. Na primeira dimensão, como um espaço. O jornalismo enquanto espaço. Enquanto espaço, na medida em que permite que vários assuntos sejam debatidos, não é? Promove esses debates. Como um espaço onde, por exemplo, são discutidas questões como tráfico humano, onde são discutidas questões como casamentos prematuros, são discutidas questões como empoderamento da mulher, direitos da mulher, são discutidas questões como a liberdade de expressão e também são discutidas questões políticas, né? Então, como espaço, perdão, está aí. E o segundo momento como meio. Por que como meio? Como meio porque ela, ela dá um, ela dá voz, não é? Dá voz à sociedade, não é? Então é por via deste jornalismo que a sociedade, os seus diferentes setores, não é, tem voz, tem algo a dizer. Um, é por via deste jornalismo que o conceito de transparência, principalmente olhando para as instituições públicas e também atores privados, não é? Sentem-se
na responsabilidade e na obrigação de sempre prestar contas, não é? Então, aí tem o jornalismo enquanto meio. Mas também precisamos de olhar para o jornalismo como ator, entre aspas, né? Como ator no sentido de que tem que assumir um protagonismo, e realmente assume um protagonismo na medida em que, por exemplo, aquilo que nós falamos de jornalismo investigativo. Eles correm atrás daquela informação que naturalmente não vem à imprensa. Então, vai buscar, faz suas investigações, suas pesquisas e traz ao debate aquilo que, digamos que não vinha ao debate. Vamos buscar alguns exemplos. Se temos uma infraestrutura como uma via de acesso que esteja na situação de aparentemente menor atenção por parte de quem é de direito, então a imprensa traz isto ao debate só para despertar que temos ali algo por cuidar, algo por... E temos também o próprio princípio de exercício da liberdade de expressão. Ela traz questões que aparentemente estavam lá e não tinham aquela atenção que exigem. E desperta este debate. Então, há este protagonismo que o jornalismo tem que assumir. Então, temos estas três dimensões. É verdade que a primeira e a última dimensão, ela vai se encontrar na segunda dimensão, neste caso, enquanto espaço, não é? Enquanto meio, vai dar a voz, não é? Enquanto ator, vai assumir este protagonismo, e enquanto espaço, consegue trazer estas duas vertentes, não é? Ali a discussão. Então, basicamente nestas perspectivas que eu coloco a minha percepção. E quando se fala assim de direitos humanos, quais são os assuntos que sente que merecem mais destaque por parte da mídia moçambicana? O primeiro assunto é a liberdade de expressão, não é? É a liberdade de expressão. O segundo é a liberdade de manifestação, não é? O terceiro assunto tem a ver com a promoção dos direitos da criança e da mulher, ou seja, da camada ou do gênero mais propenso, não é, a privações, não é? Não gosto muito de usar o termo vulnerável, porque vulnerabilidade é um processo, né? Então, mais propenso às privações. Então, estas questões, provavelmente, e tantas outras questões, têm merecido muita atenção por parte da mídia, não é? Trazer ali alguns exemplos, olhar para casamento prematuro, por exemplo, traz aqui situações de menores que são forçadas a relações conjugais, não é? Depois, olhar para o tipo de atores, o tipo de pessoas, do ponto de vista de parentesco, que está envolvido neste processo, ajuda a despertar a sociedade. E por via disto, a contribuição que a própria mídia, em termos gerais, dá, não é? Principalmente ao Ministério do Gênero e da Mulher, não é? Neste aspecto. Olhando para a questão da manifestação, é algo previsto na Constituição. Então, isto tem merecido muita atenção por parte da mídia, no sentido de assegurar que este direito seja cautelado, seja observado. Em relação à liberdade de expressão, tem este aspecto por via de debates, mas não necessariamente os debates, mas
ah, as diferentes matérias que são levadas ao debate. Então, creio, e também é o que realmente, pessoalmente, tenho acompanhado, são questões que têm merecido a atenção parte da mídia. Sim, esteve aqui a falar sobre liberdade de expressão, que também é um dos direitos fundamentais para o trabalho do jornalista. Olhando para o caso de Moçambique, até que ponto este direito é observado e quais são os limites da liberdade de expressão? A primeira condição, do ponto de vista geral, para que o jornalismo exerça, né, desfrute deste direito, é olhar para o sistema político, não é? Como é que este sistema político se materializa do ponto de vista institucional, não é? Temos ali a democracia e dentro disto temos instituições que naturalmente têm a responsabilidade em assegurar que este direito aconteça, esse direito seja desfrutado. Temos a Constituição, não é, do ponto de vista legal, que promove isto, e também temos instituições que concorrem para este exercício. Então, estes aspectos estão lá acautelados. Olha, os limites, a lei ela já define, não é? A partir do momento que este exercício de liberdade de expressão, por exemplo, começa a pôr em causa questões ligadas à honra, bom nome, questões ligadas à dignidade, no geral, da pessoa humana, mas olhando para determinadas entidades, não é? Como, por exemplo, o Presidente da República, como é que nós tratamos esta figura, né, neste exercício, como as instituições políticas, não é, existentes, como é que nós tratamos cada uma destas. Então ali está o limite, né? Qual é a linguagem que nós, enquanto jornalista, devemos observar, não é? Como é que nós selecionamos, como é que nós construímos, não é? As imagens que nós pretendemos passar, por exemplo, nos meios audiovisuais, não é? Então, os limites estão lá e a Constituição define isto. Então, o limite é no sentido de ter presente que não precisamos, não devemos ferir o outro em nome do exercício da nossa liberdade de expressão. Precisamos de ter cautela nisto. Também há este aspecto de pensar na própria sociedade, porque não basta que nós olhemos para a perspectiva jurídica, não é? Mas também precisamos de olhar para a perspectiva moral. Nós, quando falamos, quando nos degladiamos, temos que pensar, por exemplo, nas crianças, temos que pensar também nas pessoas que olham para a mídia como um ator de socialização. Então, há toda uma responsabilidade no desdobramento, na manifestação, na materialização deste direito, não é? Sempre no tipo de sociedade que nós pretendemos construir, projetar e também no tipo de sociedade atualmente que nós pretendemos viver. Eu penso que é por aí. Muito obrigada. Olhando para a questão dos mídias sociais, nós estamos aqui a falar um bocadinho da mídia, né? Especificamente nas peças jornalísticas, é possível sentir a cautelar esta questão dos direitos humanos quando faz uma análise assim, nos principais órgãos de comunicação? Como é que o doutor olha para esta questão? Bom, olhar para as mídias sociais, olha, o primeiro aspecto que gostaria de constatar
isto é uma questão mesmo. A prática de jornalismo, ela tem que observar aqueles princípios, isenção, imparcialidade, essas questões todas. Mas o jornalista tem muita responsabilidade. O jornalista tem a responsabilidade na promoção, na manutenção da paz, principalmente na perspectiva social, na perspectiva política, tem muita responsabilidade. Por que digo isso? Digo isto porque, em algum momento, eu tenho assistido, quando há uma situação, há um assunto que é levado ao debate, as pessoas que são convidadas para analisar o assunto, neste caso alguns líderes de opinião, para analisar o assunto, expressam um sentimento de que, bom, a situação está ali, mas não há tanta necessidade de trazer de alaridos, no sentido de há problemas, né? Mas eu sinto que, em algum momento, o jornalista cria condições para que estes senhores encontrem problemas, os líderes de opinião. Eles dizem que, olha, pessoalmente, eu não vejo nenhum problema. É verdade que é preciso reparar isto e aquilo, que pode ser acautelado, mas problema, questão que exige uma crítica negativa, não conseguimos encontrar aqui. Mas, em algum momento, alguns jornalistas puxam, forçam. Não, mas se tivermos que olhar a situação deste jeito, mas se tivermos que olhar a situação, mas que tal? Mas olha nesta perspectiva, olha, não consegue ver problema. Não, eu acho que isto é muito perigoso em sociedade como a nossa, principalmente olhando para o tipo de desafio que nós estamos a enfrentar. Então, sinto que, nesta perspectiva, precisamos de começar a ter muita atenção, não é? Agora, algumas peças, algumas questões, eu penso que estão lá, né? Eu não gostaria de repetir aspectos que já mencionei, não gostaria de repetir. Por exemplo, quando olhamos para um programa, por exemplo, como Grande Entrevista, né? Todas as televisões, todos os meios de comunicação têm esses espaços, então está lá o exercício de liberdade de expressão, né? Olha para escuta a rádio, tem lá programas que promovem estes debates, criam este espaço, tem linhas que são abertas para que as pessoas discutam, intervenham, não é? E também tem ali, através de entretenimento, diferentes programas, olhando para o conteúdo de certas músicas, não é? Que são promovidas, que são exibidas, né? Nesses canais. Então, tem lá, olhando pelo conteúdo, tem lá esta liberdade de expressão. Como dizia antes, na minha primeira intervenção, desafios persistem. Por que esses desafios persistem? Persistem porque, do ponto de vista de sistema político, nós ainda estamos em construção. É verdade que era suposto que determinados aspectos tivessem sido ou fossem consolidados, não é? É verdade, não vamos negar isso, mas precisamos de ter presente que não vamos comparar uma democracia que tem 20 anos, que tem 10 anos, com aquela que já tem 200, 300 anos. E mesmo esta que tem 200, 300 anos, algumas instituições políticas, como, por exemplo, o Congresso, é invadido. Né? Então, com esta idade toda, aquele tipo de situação acontece, não é? E prontos, em sociedades humanas, determinadas questões são previsíveis que elas acontecem. O mais importante é como é que nós lidamos com isto, sempre pensando na dignidade humana, não é? Que é o centro principal do conceito dos direitos humanos. Então, eu penso que é por aí.
Na verdade é um percurso, né? Temos que estar a caminhar, como pode ver, estivemos aqui a perceber que desde a independência até cá alguma coisa melhorou e pouco a pouco vamos estando a caminhar. Sim. E melhorou de tal forma que hoje eu nem vou entrar lá para o lado da década de 70, de 80, nem de 90 não vou entrar, só para trazer um exemplo. Agora, de 2000 para cá, né, o número e a qualidade dos meios de comunicação social que existem, que estão a operar, é um indicador de que algo está sendo feito. É verdade que há situações, mas precisamos de olhar para estes aspectos. E se nós, por exemplo, olharmos para a sociedade civil, não é? Como é que ela se desdobra e tudo mais, há este sentimento de preocupação, de cautela, de reserva, há este sentimento, mas alguma coisa acontece. Está lá, há respostas. Então, olhando para estes e tantos outros ganhos, eu gostava de um dia, não é, ver televisão, não é, a fazer compilação de conquistas da independência, da democracia. Né? As principais conquistas. Né? Não vamos negar que existam questões críticas, mas um dia fazer-se uma compilação, uma sistematização daquilo que nós entendemos que seja ganhos da democracia. A mídia, não é? A liberdade de expressão, o número de organizações da sociedade civil, as respostas que estas organizações já tiveram a nível das instituições, a nível do governo, trazer essas questões e dizer, bom, na verdade, temos estes indicadores, não negamos que existam outras situações. Então, esta é a segunda constatação minha aqui. Há pouco exercício por parte dos jornalistas neste aspecto de trazer a evidência, trazer ao conhecimento das pessoas, não é? Quais são as grandes conquistas do próprio processo democrático à nossa medida. Não vamos fazer comparações, porque se entrarmos para situações de comparações, vamos começar a levantar problemas de séculos, problemas que se calhar nos séculos passados não foram resolvidos e se calhar nem se manifestaram aqui, nem se vão manifestar, porque o percurso ele continua. Então, há esta responsabilidade, primeiro, enquanto atores da paz, enquanto promotores da paz, ter muito cuidado no esclarecimento dos assuntos, evitar, provocar, quer dizer, forçar, não é? Problemas onde não há problemas. Não é? E também ter este cuidado de apresentar conquistas. Uma peça, um programa noticioso, onde você só vai acompanhar lá que, sim senhor, 10 doentes foram recuperados, estão bem, 2 estradas foram reabilitadas, os resultados são estes. Fechar um programa noticioso sem falar de óbitos, sem falar de acidentes. Isso não significa negar que existam esses problemas, não é? Não precisa, porque nós, pessoal, nós como indivíduos, eu gosto de olhar as coisas também em escala menor. Nós, como indivíduo, existe aquele dia que nós dizemos, ok, sabe, hoje eu não quero saber nada de ler isto, ou ver aquilo, ou procurar, hoje eu quero escutar uma música, tal, hoje quero visitar o fulano, hoje eu quero ler a Bíblia, prontos. Não é? Então o dia fica fechado, quer dizer, fechou-se para aquelas situações todas negativas. Então, numa escala maior, nós precisamos de praticar isto, porque faz bem à sociedade, no geral. Não é? É por aí. Quando estive aqui a falar sobre a expansão dos órgãos de mídia e tal, veio-me aqui uma dúvida. Em relação às zonas rurais, o acesso à informação, sente que eles conseguem ter este acesso à informação ao mesmo nível que nós temos cá nas zonas urbanas?
Ah, bom, eu diria que não é? Ao mesmo nível, em termos de velocidade, eu diria que não. Não por quê? Porque se tiver prestado atenção, o epicentro da opinião pública são as zonas urbanas, não são as zonas rurais. 2. O percurso até as zonas rurais compreende questões linguísticas, não é? Tem que passar por outros órgãos, por outros mecanismos de tradução, interpretação, para que estas pessoas... o primeiro desafio é... Se hoje, por exemplo, temos uma informação na língua portuguesa, há um debate que é promovido geralmente na língua portuguesa, não é? Depois passa para uma rádio comunitária ou uma televisão comunitária que vai transmitir na língua local. Este percurso pode acontecer alguma degeneração, ou seja, alguma coisa pode se perder, algum conceito pode se perder em termos de significado, em termos de valor, e até chegar ao cidadão que se encontre na zona rural, então ele recebe uma parte daquela informação. Enquanto ele recebe aquela informação e já está a tentar assumir um certo comportamento, na zona urbana as pessoas já estão se a comportar de outra forma há muito tempo, né? Então são movimentos, digamos que, diferentes, olhando as coisas nesses termos. Agora, não vamos negar que também a língua portuguesa está lá. Entretanto, o meio que faz com que esta informação circule, estes pensamentos sejam construídos, estão mais concentrados nas zonas urbanas, não é? Estão mais concentrados nas zonas urbanas. Então, é mais ou menos esta visão que tenho. Agora, nas zonas rurais, a outra forma de reproduzir o que vem destes epicentros que me fiz referência é através de programas como, por exemplo, radionovela, não é? À volta de algum assunto como casamentos prematuros, empoderamento da mulher, promoção dos direitos da criança, respeito à pessoa idosa, o respeito às pessoas com deficiência, né? E pronto, não quero discutir se são com deficiência ou sem deficiência. É verdade, é pessoas que têm algum tipo de desafio na sua vida. Eu também tenho os meus. Então não quero entrar na discussão deste conceito. O que eu quero dizer é que há toda esta preocupação permanente de assegurar que todos possam usufruir daquilo que são os direitos humanos, não é? Tendo como centro a dignidade humana, por aí. Tem sido um grande aprendizado, mas tempo também já nos foge, então gostava de deixar ficar algumas considerações finais. Que conselho pode deixar ficar para os jornalistas emergentes e mesmo aqueles que já estão no mercado, neste quesito mesmo de garantia de direitos humanos no jornalismo? Primeiro, para os emergentes, estes devem saber aprender com os que já estão no mercado. Isto requer humildade, né? Requer humildade e requer muita abertura, não é? Estes emergentes também precisam de não deixar de lado o tipo o nível de evolução das tecnologias de comunicação e informação, não é? Precisam de prestar atenção nisto e com responsabilidade, porque o que passa, principalmente nas redes sociais, porque estes são daqueles que temos pouca possibilidade de controlar, independente do contexto, tanto em países desenvolvidos ou menos desenvolvidos. Eu tenho dificuldades em admitir que exista um país que tenha capacidade suficiente de controlar o que acontece ou deixa de acontecer nestes mídias. Então, estes emergentes precisam desenvolver esta consciência de responsabilidade, saber filtrar, saber que tipo de informação vai difundir, sempre pensando nos seus filhos,
pensando nos seus pais, pensando nos seus avós, pensando que tem a responsabilidade de socializar, de promover uma sociedade mais saudável, mais coesa e mais pacífica. E é por aí. E devo mais uma vez agradecer pela oportunidade que... Muito obrigada, doutor, por ter disponibilizado um bocadinho daquilo que é o seu tempo para estar aqui a falar um bocadinho sobre esta temática que é bastante importante para a nossa sociedade. E, infelizmente, o nosso tempo já se foi, então chegamos já ao fim desta edição. Bom, esta foi a nossa conversa com o Dr. Lionel Simila, onde estivemos aqui a falar um bocadinho sobre o papel do jornalismo na preservação dos direitos humanos. Esteve aqui a nos falar quais são os desafios e também como é que nós, como jornalistas, podemos nos posicionar ao abordar questões ligadas a direitos humanos. Chegamos ao final desta edição, vemos numa próxima oportunidade. Espero que tenha aprendido muito sobre esta temática e fique atento às nossas páginas sociais.